Peraí, deixa eu me preparar. Deixa eu ver. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mais um dia para adorarmos ao Senhor. E eu os convido aí da sua casa a se unir a mim em oração. Oremos. Pai Santo, eu te agradeço por podermos aproveitarmos esse dia para cultuar a Ti, este momento, ó Pai amado. Mesmo aqui, ó Deus, em gravação desse culto, nós estaremos unidos em espírito, ó Pai, sintonizados para glorificar a Ti, cultuarmos a Ti nos nossos lares, com as nossas famílias. Eu peço, amado Deus, que o Teu Santo Espírito venha sensibilizar os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra. Eu peço que o Seu Santo Espírito possa nos ajudar a adorarmos a Ti, ó Pai, em sinceridade e em verdade, ó Senhor Deus. Peço que o Senhor venha abençoar este culto, falar aos nossos corações e que nós possamos guardar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agora os convido a abrir as suas Bíblias no Salmos 40, de número 40. Diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Não falo da tua fidelidade. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mas numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos que procuraram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Glórias a Deus. Com esse salmo, eu queria dizer apenas uma coisa para os irmãos. Depositem a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Busquem se entregar completamente a Ele, pois somente dessa forma você alcançará paz, plenitude e alegria na sua vida. Em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade e passo a palavra para o Ministério de Louvor. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar ao Senhor nessa noite.
enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Te damos glória, te damos honra. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluias, nós estamos na presença do Deus soberano, único exaltado, único digno de louvor, digno de adoração.
teus braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela bondade do Senhor sobre nós, por estarmos reunidos na sua presença. A Ele sejam dadas toda a honra, toda a glória,
todo poder e toda adoração. Quero chamá-los, antes de fazermos ainda a leitura da palavra, para um momento de oração. Portanto, vamos clamar a nosso Deus. Ele é maravilhoso. Tantas pessoas têm nos pedido que orem, que apresentem as suas vidas ao Senhor, pois estão necessitadas do milagre de Deus, da bênção de Deus. E nós conhecemos um Deus que é maravilhoso. Tem nos ouvido as orações e por muita graça tem nos atendido e tantas vezes temos testemunhado da misericórdia de Deus sobre nós. Amado Deus, nosso eterno Pai, a Ti, meu Senhor, sejam dadas toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração. Celebramos a Ti neste momento de oração, de intercessão, que clamamos ao Senhor por aqueles que estão carentes, pedem ajuda em oração e pedem que suas vidas sejam apresentadas diante do Senhor. Ó meu Deus, nosso amado Pai, a Tua misericórdia não tem fim e ela se renova e é vista de geração em geração sobre aqueles que Te clamam. Por isso, ó Deus, oramos por aqueles que estão enfermos, clamamos a Tua graça, clamamos a bênção do Senhor, pedimos o socorro do alto céus, ao auxílio divino sobre eles, para que sejam curados, sarados completamente por Tua graça, pelas maravilhas do Senhor, pelo poder que não tem limite. Que a Tua mão gloriosa, Deus, esteja trazendo solução para aqueles que até mesmo não têm mais soluções. Nós Te clamamos agora no nome de Jesus. Oramos, ó Deus, por aqueles que pelas incertezas do futuro têm se angustiado. E oro, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Seu Espírito poderoso ministre as suas vidas e que eles possam viver por fé, olhando para o Senhor. Ó Deus, e que as incertezas do amanhã não afetem os seus corações, mas que sejam firmados, que eles possam confiar num Deus soberano, que cuida dos seus, que os sustenta, que mostra a sua graça, assim como já foi lido aqui agora na Tua palavra, pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Meu Deus, em nome de Jesus, oramos por Tua igreja para que seja fortalecida, que a Tua palavra aqueça os seus corações, de maneira, Deus, que desafiados pelo Teu Espírito, convocados pelo Senhor para andarem firmes, marchando na linha de frente, testemunhando do Senhor, clamando ao Senhor, mostrando a Tua graça, mostrando a Deus a Tua bondade e misericórdia. Amado Pai, no nome de Jesus, nós Te oramos confiando num Deus tão maravilhoso, que tens cuidado dos Teus. Nós Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 10. Queremos falar sobre fortalecer uns aos outros. É um tema que nós temos meditado, orado, clamado a Deus, que está lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Exortai uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros. Nós temos dado pelo Senhor esse privilégio, essa capacidade do Espírito de ajudar uns aos outros como um corpo que é a igreja. Efésios capítulo 2, a palavra de Deus diz: vós estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Louvado e exaltado para todo sempre seja o nome do Senhor. Deus concede-nos a graça de meditarmos na sua palavra e vermos as maravilhas de Deus. E como nós dissemos, quando meditamos na palavra do Senhor e nessa possibilidade, essa responsabilidade que a igreja tem de fortalecer uns aos outros, e vemos o texto sagrado dizendo que vocês são de Deus, vocês são do Senhor, e é com base nesta verdade expressa aqui no texto sagrado que nós exortamos uns aos outros, consolamos uns aos outros e chamamos todos, vamos nos firmar mais e mais nos caminhos do Senhor. Vamos nos alegrar na presença de Deus e buscarmos fielmente o nosso Senhor. Pois nós somos dele, somos criação de Deus, vocês são de Deus. E é por isso que não deve se esmorecer o seu coração. Não deve fraquejar a sua fé, não deve olhar para as circunstâncias adversas e esmorecer o seu pensamento. Pelo contrário, é tempo de sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É tempo de ajudar uns aos outros na caminhada cristã. É tempo de celebrarmos ao Senhor pelas maravilhas que Ele fez e por tantas coisas que Ele tem realizado em nossas vidas, em nosso meio, nos últimos tempos, porque Ele é um Deus bondoso. No texto que nós lemos, a palavra de Deus diz que nós somos resgatados por uma mão poderosa do Senhor. Foi Ele que realizou, é obra dEle para a sua igreja, é obra dEle para o seu povo, é obra dEle para você e para mim, é obra do Senhor. Então o texto sagrado diz aí no versículo 1 e o versículo 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. A igreja que foi resgatada, aquele que estava, segundo o texto sagrado, morto em suas transgressões e pecados. Aqueles que seguiam a ordem e o curso deste mundo. O mundo que, segundo a palavra, guiado e dominado pelo príncipe do ar, o príncipe deste século, que atua naqueles que vivem na desobediência, que vivem para satisfazer a vontade da sua carne e dos seus pensamentos. Todos nós, nesta condição, todos nós, seguindo este mesmo curso por natureza, agora, pela misericórdia de Deus, nós fomos resgatados. Resgatados de tudo aquilo que nós acabamos de ler, com um poder maravilhoso do Senhor. E é por isso que nós devemos nos fortalecer. Porque nós não pertencemos mais a este mundo, nós não devemos viver mais sobrecarregados e aprisionados nas transgressões e nos pecados. Nós não devemos mais seguir a ordem que para este mundo é natural, seguindo ao que o príncipe do ar,
o príncipe desse século, o príncipe que reina neste mundo tenebroso, distante de Deus, ditando as suas regras, nós não devemos mais seguir, porque nós não estamos vivendo em desobediência ao Senhor. Nós fomos resgatados para vivermos agora em obediência. Não mais para satisfazermos a vontade da nossa carne e dos nossos vãos pensamentos, mas para satisfazermos a vontade de Deus. É o que o texto sagrado está dizendo que aconteceu com a igreja que foi resgatada por mão poderosa, por braço forte do Senhor. Essa igreja foi resgatada, essa igreja foi perdoada. O versículo 3, o texto sagrado diz: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Aqueles que antes eram merecedores da ira, agora foram resgatados por Deus e pelo Senhor perdoados. Agora, não mais merecedores da ira de Deus, mas livres da condenação. Não mais merecedores do castigo eterno. A ira de Deus que só é satisfeita na cruz do Calvário em Cristo, como também no inferno. Livres dessa ira, livres da condenação eterna, por uma ação poderosa do Senhor. Portanto, fortaleça o seu coração, fortaleça uns aos outros, consolem-se e ajudem mutuamente, para que todos cresçam e sejam edificados, pois, afinal de contas, nós somos perdoados pelo Senhor, livres da condenação, livres das garras do pecado, livres, perdoados e livres da ira de Deus. O versículo 4 diz que nós recebemos da parte de Deus algo maravilhoso, que deve encher o coração da igreja de alegria, de regozijo pelas bênçãos de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Aleluias, glórias ao Senhor. Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Fortaleçam-se uns aos outros. Vocês têm uma vida espiritual dada pelo próprio Deus. Essa vida espiritual advinda da misericórdia do Senhor. Porém, Deus, sendo rico em misericórdia, movido por uma misericórdia que não tem fim, aqueles que mereciam a ira, aqueles que mereciam a condenação foram perdoados e receberam agora uma vida espiritual diferenciada, totalmente mudada, diferente da vida passada, daquele que vivia, que estava morto nas suas transgressões e pecados, daquele que seguia a ordem deste mundo, guiado pelo príncipe da potestade do ar, que viviam em desobediência, satisfazendo apenas os seus desejos e pensamentos. Agora recebeu uma vida espiritual,
É essa vida que deve ser cultivada, que deve ser abraçada com alegria, essa vida que deve nortear agora o curso da nossa história, a vida que o Senhor nos deu. Descrita aqui no texto que nós acabamos de ler. Essa vida espiritual, concedida a nós pela rica misericórdia de um Deus poderoso. Ele nos deu vida em Cristo. Ele nos deu a vida em seu Filho. O texto sagrado diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. A ressurreição poderosa de Cristo traz-nos uma nova vida, uma vida espiritual verdadeira, de intimidade e comunhão com Deus. Uma vida abundante na presença do Senhor. Ele que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Fortaleça-se, meu irmão. Você foi colocado por Deus em lugares celestiais. E aí o texto sagrado diz, nos fez assentar, nos ter assentos, ter direito nos lugares celestiais em Cristo. Quando nós abrimos o nosso coração para a palavra do Senhor, homens e mulheres, servos de Deus, simples nesta terra, mas que Deus nos concedeu lugares especiais, nos concedeu direitos celestiais em Cristo, nos concedeu direitos celestiais dados por Ele em Cristo Jesus. Meros homens e mulheres, pessoas simples, de condição social humilde, mas uma vida espiritual valiosa, dada pelo Senhor, lugares em Cristo Jesus. Essa palavra diz respeito a direitos, posição, isso é maravilhoso. A vida espiritual, a vida que nós recebemos de Deus por sua muita misericórdia. Ele nos deu vida com Cristo, nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nos concedeu que a nossa vida dependesse de Cristo, a nossa vida estivesse segura, guardada, como também conquistada pelo próprio Cristo. Isso é uma verdade maravilhosa para a igreja. Fortaleça o seu coração, fortaleça a sua vida espiritual, porque esse texto diz respeito a você, igreja do Senhor, a você e a mim, que enfrentamos as batalhas, as dificuldades, as lutas, como todas as pessoas deste mundo enfrentam, mas espiritualmente fortalecidos pela palavra do Senhor, por recebermos no nosso coração essas verdades, daquilo que o Senhor realizou em nós, igreja do Senhor. O texto sagrado diz no versículo que nós fomos salvos pela graça. Não há merecimento. Não há merecimento em nós. Pela graça sois salvos. Versículos 4, 5. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aleluias. Versículo 8 novamente diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluias. Esse presente que nós não merecíamos, ainda mortos nos delitos e pecados, nas transgressões, nós fomos alcançados pelo amor de Deus.
alcançados pela bondade de Deus e salvos sem merecermos, sem nenhum tipo de merecimento, sem nenhum tipo de obra, de algo que fosse capaz de pagar, de comprar. Salvos pela graça, por meio da fé. Essa verdade deve encher o coração da igreja de alegria e daqueles que muitas vezes têm cambaleado e muitas vezes têm errado e têm se entristecido o coração por não estar conseguindo andar fielmente como desejava na presença de Deus. E agora o texto sagrado dizer que foi salvo pela graça. Essa mão que está estendida para lhe fortalecer, porque sabe que você não consegue com as suas próprias forças, que você não é capaz através dos seus méritos, mas pela graça de Deus você foi alcançado, pela graça de Deus você foi tocado pelo amor de Deus, e portanto, acredite nele, confie nele, deposite a sua vida aos pés dele, fortaleça o seu coração, não desanime, fortaleça o seu coração. Não há merecimento, não há capacidade nos homens de caminharem firmemente diante de Deus e agradá-lo. Precisamos do auxílio e da ajuda do Senhor para estar na sua presença, para louvar o seu nome e agradá-lo de todo o coração. Portanto, aquele que foi salvo pela graça, foi salvo pelo poder de Deus. Continue confiando no Senhor, coloque a sua vida no altar do Senhor, fortaleça o seu coração, fortaleça o seu irmão. Vamos caminhar na presença de Deus. Versículo 10, o texto sagrado diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos criação de Deus para as boas obras. Fortaleça os seus irmãos, fortaleça o seu coração. O Deus que lhe resgatou do mundo, o Deus que perdoou os seus pecados, o Deus que lhe deu uma vida espiritual, o Deus que salvou quando você não tinha força e não merecia, agora preparou um lindo caminho para você, preparou obras para que você as pratique, preparou obras para que você caminhe nelas, preparou um caminho especial, totalmente diferente do mundo, para você trilhar este caminho. Nós somos criação de Deus, portanto a criação de Deus não deve trilhar os caminhos do mundo. Deus tem um caminho especial. As obras que Ele preparou para que nós andássemos nelas, são obras especiais, obras preparadas por Deus, por aqueles que foram alcançados por Ele. Obras para aqueles que foram alcançados por Ele. Fortaleça-se. Fortaleça o seu irmão. Edifiquem-se uns aos outros para trilhar este caminho, para realizar essas obras. A palavra de Deus será a luz para o caminho, será a bússola, a indicação das obras que a igreja deve realizar, o caminho que ela deve trilhar. Será ensinado pela sua santa palavra. Meus queridos irmãos, que a palavra de Deus seja suficiente para fortalecer o nosso coração, para nos desafiar uma vida consagrada ao Senhor,
que a palavra de Deus seja suficiente para que nós também ajudemos uns aos outros e fortalecermos a igreja de Cristo. Que a palavra de Deus seja suficiente para encher o nosso coração, para aquecê-lo, para que o nosso coração queime, assim como os discípulos lá do caminho de Emaús. Que a palavra de Deus e as verdades de Deus contidas na sua palavra, assim como nós meditamos nesta hora, sejam suficientes para que possamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, fortalece a minha vida, ajuda-me a ajudar os meus irmãos a caminharmos na Tua presença como aquele que foi resgatado, como aquele que foi perdoado, que foi salvo sem nenhum tipo de merecimento, por aquele que encontrou a vida do Senhor e está em Cristo, em lugares celestiais, que não está sozinho neste mundo, que não está abandonado, mas está assegurado pelas mãos do Altíssimo. Que a resposta seja de trilhar nos caminhos do Senhor, de realizar as obras que Ele preparou para que nós andássemos nelas. A Ele toda a honra e toda a glória, ao nosso Deus, a nossa adoração. Vamos orar mais uma vez, querido Pai, no nome de Jesus. Santificado seja para todo sempre o Teu nome. Que a Tua palavra tenha lugar especial no nosso coração. E que o Senhor seja glorificado. Que através de nós, Igreja do Senhor, o Teu nome seja enaltecido. Ajuda-nos, Deus, a fortalecermos uns aos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a consagrarmos as nossas vidas nos Teus caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a glorificarmos sempre o Teu nome. Para a glória do Senhor nós oramos. Amém. Amém. Aleluias ao nosso Deus. Nós vamos cantar mais uma canção. Enquanto estivermos cantando, será o momento de nós entregarmos ao nosso Deus, em adoração, os nossos dízimos e as nossas ofertas. A conta da igreja está na tela. Você pode fazê-lo através da transferência, através de um depósito, e assim contribuir com a obra de Deus aqui na Igreja Cristã Evangélica. Que o Senhor lhe abençoe poderosamente, que as ricas promessas de Deus alcancem cada um de vocês.
Aleluias, glória a Jesus para sempre. Vamos orar ao nosso Deus. Estamos chegando ao final do nosso culto. Que Deus abençoe cada um, que a vida de vocês sejam guardadas pela mão do Senhor. Vamos clamar a Deus, quero apresentar você e a sua família na presença de Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, exaltado para todo sempre seja o Senhor. Pedimos a Tua graça sobre cada um de nós e oramos, Deus, para que, pela bondade do Senhor, sejamos guiados por Tua santa mão. Quero apresentar nesta hora as pessoas que participam do culto, quero apresentar as suas famílias. Ó Deus, que a graça e a Tua bênção esteja sobre eles, sobre as suas viagens, seus negócios, seus trabalhos, em nome de Jesus. Que a família de cada um seja poderosamente abençoada pelo Senhor e que eles tenham em seus corações o desejo de adorar o Teu nome, de reconhecer o Senhor como o único Deus verdadeiro. Para a glória do Teu nome é que nós te oramos. Amém. 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 Deus abençoe. Que o Senhor nos conduza em paz.